Olá, pessoal! Hoje iremos continuar nossa matéria sobre mapas de riscos na parte 3, sobre riscos ambientais, especificamente sobre mapa de risco. Nós iniciamos a falar sobre o mapa de risco na última aula e hoje iremos aprofundar um pouco mais. O mapa de risco eu trouxe uma definição. Ele é uma representação gráfica, ou seja, uma representação visual de um conjunto de fatores presentes no local de trabalho sobre a planta baixa da empresa, ou seja, do layout ali da planta baixa com o layout da empresa, podendo ser completo ou setorial. Então, ele pode ser por setor da fábrica ou ele pode ser pelo layout pela planta baixa da fábrica toda. E que são capazes de acarretar riscos que são capazes de acarretar prejuízo à saúde de um consumidor. Para que serve então o mapa de risco? Para conscientizar e informar os trabalhadores, para reunir todas as informações necessárias para estabelecer um diagnóstico da situação de segurança e saúde da empresa e possibilitar durante a sua elaboração a troca e divulgação de informações entre os trabalhadores, bem como estimular a participação na prevenção. Então, é um trabalho conjunto entre o setor de segurança, os trabalhadores e a parte administrativa da empresa. Quem faz o mapa de risco? Quem faz o mapa de risco é a chamada CIPA, que nós também ainda veremos neste primeiro ano, que é a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. Ela identifica os riscos do processo de trabalho e elabora o mapa de risco com participação do maior número de trabalhadores e também assessorado pelo Serviço Especializado de Engenharia e Segurança e Medicina do Trabalho e é responsável pelo PPRA. Então, é um trabalho em conjunto. Algumas etapas de elaboração desse mapa de risco. Como etapas de elaboração, nós temos: primeiro, é necessário conhecer o processo em que o trabalho é realizado no local, tá? Então, não tem como você identificar os riscos se você não visualiza como o trabalho é realizado. Então, tem que observar. Identificar os riscos existentes no local analisado, de acordo com aquela tabela que nós vimos, de cor, tipo de risco e categoria de risco. Identificar as medidas que já existem e se elas são eficientes ou não, porque se já forem eficientes, então não é necessário realizar a modificação. Identificação dos indicadores de saúde, conhecer os levantamentos ambientais já existentes no local, assim você tem um embasamento melhor do que funciona, do que não funciona, do que já foi avaliado, de que mudanças foram realizadas, o que é que deu certo e o que não deu certo. Em seguida, você faz o mapa de risco em cima da planta baixa da empresa toda ou do setor. Para conhecer o trabalho, é importante, na etapa de conhecer o trabalho, é importante você conhecer o número de trabalhadores, sexo, idade, treinamentos profissionais e de segurança e a jornada de trabalho, assim como os instrumentos e materiais de trabalho que são utilizados, que atividades são exercidas e conhecer o ambiente, se é um ambiente fechado, aberto, um ambiente grande, pequeno, tem muito equipamento, pouco equipamento, é necessário se deslocar muito nesse ambiente ou não, e assim vai. Identificar os riscos existentes no local analisado, de acordo com aquela tabela que nós já vimos desde a primeira aula, que traz o risco, a cor e exemplos de riscos existentes. Identificar as medidas preventivas existentes e se são eficazes, as medidas de proteção coletiva, ou seja, que protege mais de uma pessoa ao mesmo tempo, as medidas de proteção individual para evitar que aquele possível risco venha causar algum dano ao trabalhador, medidas de organização do trabalho, como é que é feito e de que forma é feito, e as medidas de higiene e de conforto, tanto no banheiro, lavatório, vestiários, armários, bebedouros, refeitórios e área de lazer. Identificar os indicadores de saúde, doenças profissionais que já foram diagnosticadas, acidentes que ocorreram, as causas mais frequentes de acidentes, as queixas mais frequentes dos trabalhadores. Então, você tem que ouvir quem está naquele ambiente. Não adianta você, de forma externa, apenas ir lá e avaliar. Você tem que visualizar o trabalho, você tem que conversar
com o trabalhador. Para elaborar o mapa de risco sobre o layout da empresa, indicando através de círculos os riscos existentes. Então, o grupo a que pertence o risco, de acordo com a cor padronizada, o número de trabalhadores expostos, a especificação do agente e a intensidade do risco. Uma vez preenchido o mapa de risco, ele deve ser analisado observando alguns pontos. Os riscos de maior gravidade e os que merecem prioridade no saneamento das irregularidades. Então, o que for mais grave, você tem que agir mais rápido, mas não pode esquecer dos demais, que em grande ou baixa intensidade são riscos. Que à medida que forem sendo corrigidas as irregularidades, os círculos indicativos desse problema devem ser retirados do mapa de risco. Então, se fez alguma modificação para retirar aquele risco, é feita uma adição nesse mapa de risco e retirada esse ponto como um risco, que não existe mais. Se o problema for apenas atenuado, ou seja, for apenas retirado parcialmente o risco, ele era um risco grave, agora ele é um risco baixo, mas ainda é um risco, vai ser feita a adição do mapa, apenas trocando o tamanho da bolinha, de uma bolinha grande para uma bolinha pequena. Assim, mostra que ainda existe o risco, só que com intensidade menor. Aqui um exemplo de legenda que você pode ter, indicando o tamanho, a bolinha grande, como um risco de alta ou grande, ou um risco médio, de intensidade média, ou um risco leve, baixo ou pequeno, de acordo com o tamanho do símbolo do círculo utilizado. Aqui, por exemplo, como ficaria? Um risco biológico leve seria uma bolinha marrom pequena. Um risco ergonômico elevado seria uma bola grande, um círculo grande amarelo. Um risco físico médio, ele é uma bola de tamanho, um círculo de tamanho médio verde. Pode ser também utilizado quando há dois ou mais riscos da mesma intensidade e existentes no mesmo ambiente para a mesma função, no lugar de você ter 3 bolinhas de mesmo tamanho com colorações diferentes, você pode uni-las em uma única indicação múltipla. Aqui quer dizer o quê? Que nós temos um risco elevado na mesma proporção de risco químico, risco ergonômico e risco de acidente. Um exemplo aqui, ó, visualmente, sem muitas, aqui está especificando qual o tipo de risco que tem, né? Então, tem a legenda embaixo dizendo a intensidade e a coloração, e dividido por setores. Outro exemplo, que é aquele que a gente viu na aula passada, nós temos aqui, vamos reforçar, por exemplo, na parte de delivery, na parte de entrega, nós temos um risco azul. Esse aqui azulzinho, ele é um risco pequeno de acidente específico sobre queda. Nós temos também um risco ergonômico pequeno com de postura inadequada. Nós temos na área de perto dos fornos. Nós temos um risco pequeno, vermelho, que é um risco químico. A utilização do desengordurante na limpeza do forno. Ele pode se tornar um risco. Ele é pequeno, mas é existente. Nós temos uma coloração verde de tamanho médio, que significa que é um risco físico médio, em relação ao trabalho com calor, pois é um trabalho com forno. Já o depósito, no escritório nós temos risco pequeno, tanto de ergonômico como de acidente. Nos banheiros, risco pequeno de risco biológico. Nós temos no salão de festas um risco pequeno de acidente, assim como no salão de uso comum, onde ficam as mesas. Perto da câmara fria, nós temos um risco médio em relação ao frio, que é um risco físico. Perto da chapa, nós temos um risco baixo químico, principalmente em relação ao desengordurante. E perto da fritadeira, nós temos
um risco de acidente em relação pequeno, em relação a principalmente queimaduras que podem existir devido ao uso de fritadeira de forma inadequada. Aqui outro exemplo, ó, podem ser utilizadas também outras legendas, desde que esteja explícito o que é que significa. No lugar de tamanhos de bolinhas, são todos do mesmo tamanho, só que com carinhas. Risco alto, médio e baixo. Aqui, para vocês se divertirem aí, tentando enumerar os vários tipos de risco que nós temos, vou citar alguns. Ventilação inadequada, iluminação inadequada, perigo de fios com eletricidade sem manutenção, ruído excessivo, certo? Aqui em relação até ao telefone, né, que estressa, e entre outros. Olha, armazenamento inadequado, trabalho com esforço excessivo e assim vai. Aqui algumas imagens para vocês exercitarem sobre possíveis riscos. Quem trabalha em escritório tem muito risco em relação à parte ergonômica. Quem trabalha em indústria de processamento de carnes tem muitos riscos em relação a frio, pois esse é um ambiente refrigerado, ó. Ele é um ambiente refrigerado e também risco de acidente, pois eles utilizam muito equipamentos cortantes para cortar as peças de carne. Nós temos em laboratórios, aqui nessa foto, totalmente inadequada, um laboratório de análise química, muitas pessoas em um mesmo ambiente, muito material acumulado em cima da mesa que pode causar um risco de acidentes, frascos com reagentes armazenados inadequadamente, pessoas sem equipamentos de proteção e assim vai. Conversa, né, desnecessária no laboratório. Na parte de ordenha, tá? Nós temos os riscos em relação à parte ergonômica, a parte biológica e a parte de acidentes, por exemplo. Lembrar um ponto, tá? Que quando você vai combater um risco, tem que observar algumas formas de evitar, eliminar ou reduzir aquele risco. Se eu tenho um risco alto, tá? Você vai, com certeza, vai ser feito uma indicação da forma de controlar aquele risco. Aqui no exemplo, nós temos uma avenida muito movimentada em que para o pedestre é um perigo, um risco muito grande estar passando por ali. Uma forma de controlar seria adicionar um semáforo com uma faixa de pedestre. Então, você proporcionou um controle daquele risco, mas ainda tem um risco, porque se alguém avançar o sinal, pode ocorrer um acidente. Uma forma de você melhorar ainda, para reduzir ainda mais esse risco, seria você adicionar uma passarela exclusiva para pedestre. Você elimina e controla o risco e o risco fica, de certa forma, isolado, ou seja, você reduziu o máximo que é possível a redução desse risco. Então, você pode sempre estar melhorando para proporcionar um ambiente mais seguro e que não cause danos à saúde do seu trabalhador. Bom, recomendo vocês darem uma lida, pelo menos nas partes iniciais da NR9, coloquei o link no material de apoio, e resolvam os exercícios, mande suas dúvidas e até a próxima aula. Bom estudo!